O que era vergonha, Deus tornou em testemunho. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão, fortalecimento da fé e edificação espiritual. Antes de começarmos essa mensagem poderosa, eu quero pedir a você que já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. O seu gesto simples de curtir, comentar e compartilhar ajuda para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais corações que estão sedentos de esperança e transformação. Hoje, o tema que Deus colocou em meu coração é profundo, emocionante e cheio de verdades bíblicas. O que era vergonha? Deus tornou em testemunho. Todos nós já passamos por momentos em que nos sentimos humilhados, derrotados, envergonhados ou marcados por erros do passado. Talvez você esteja vivendo isso agora. Situações em que a dor é maior do que a sua força, em que as lágrimas parecem não secar, em que o peso da vergonha tenta calar a sua fé. Mas eu quero declarar sobre a sua vida: Deus tem o poder de transformar toda a vergonha em honra, todo fracasso em vitória, todo deserto em caminho, toda derrota em testemunho vivo da sua glória. A vergonha humana e o poder restaurador de Deus. A vergonha é uma arma poderosa que o inimigo usa contra nós. Ele nos lembra dos nossos erros, das nossas falhas e das nossas quedas. Ele aponta o dedo e diz: você não merece mais nada. Você não vai se levantar. Sua vida acabou aqui. Mas a Bíblia nos mostra que Deus nunca teve a última palavra baseada na acusação do inimigo, mas sim na sua graça transformadora. Veja a história de José, por exemplo. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, humilhado, traído, lançado em uma prisão injustamente. Aos olhos humanos, sua vida era uma vergonha. Rejeitado pela família, acusado de um crime que não cometeu, esquecido em uma cela fria. Mas o que Deus fez? Pegou essa história de dor e vergonha e transformou em testemunho. José foi levantado como governador do Egito, honrado diante de todos, e até seus irmãos que o desprezaram tiveram que reconhecê-lo. Deus é especialista em pegar aquilo que parece o fim e fazer disso um recomeço glorioso. Ele transforma a vergonha em honra e o choro em alegria. Vergonha não define quem você é. Talvez você carregue uma vergonha do passado, um pecado cometido, uma decisão errada, uma porta que você mesmo fechou por causa da desobediência. Talvez as pessoas nunca deixaram você esquecer o que aconteceu, mas eu quero dizer algo muito importante. A vergonha não define quem você é. O sangue de Jesus é quem define sua identidade. A cruz foi o maior exemplo disso. Aos olhos humanos, a crucificação era uma vergonha, era a morte mais humilhante, reservada para criminosos. Mas foi exatamente nesse lugar de vergonha que Deus trouxe a maior vitória da história. A cruz que parecia derrota se transformou em símbolo de redenção, vida e esperança para todos nós. Se Deus fez isso com a cruz, Ele também pode fazer com a sua vida. O que era vergonha pode se tornar testemunho. A promessa de Deus em Isaías, a palavra nos diz em Isaías 61, 7, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Essa promessa não é apenas para o povo de Israel naquele tempo, mas também para mim e para você hoje. Deus garante que a vergonha não será a marca final da sua vida. Pelo contrário, Ele promete dupla honra
E o que é honra, senão a reviravolta divina, o reconhecimento de que o Senhor esteve com você todo o tempo? Testemunho nasce da dor. É importante entender algo. Sem dor, não existe testemunho verdadeiro. Muitos querem ter um testemunho forte para contar, mas não querem passar pelo processo da dor, da humilhação, do deserto. Mas o testemunho é justamente isso, a prova de que você atravessou o vale e saiu vitorioso porque Deus esteve contigo. Se hoje você está no meio de um momento difícil, não desanime. Talvez você ainda não consiga entender o porquê de tudo isso, mas creia, essa vergonha que você enfrenta pode se tornar a base do testemunho que Deus vai usar para levantar outras pessoas. O agir de Deus é diferente do mundo. O mundo aponta o dedo, mas Deus estende a mão. O mundo lembra do seu passado, mas Deus constrói o seu futuro. O mundo tenta te afundar na vergonha, mas Deus te levanta para ser testemunha viva do seu amor. Jesus fez isso com a mulher samaritana no poço. Ela tinha vergonha do seu passado, das suas escolhas, da sua história. Foi por isso que ela ia buscar água ao meio-dia, quando ninguém estava lá, para não encarar olhares de julgamento. Mas foi exatamente ali, naquele lugar de vergonha, que Jesus se encontrou com ela. Ele revelou a verdade, mas também revelou a graça. E aquela mulher que antes se escondia voltou para a cidade como testemunha, dizendo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Veja a transformação da vergonha para o testemunho. Introdução para as próximas partes. Meus amados, hoje encerramos essa primeira parte da mensagem entendendo que a vergonha não define quem somos. Deus nos define. A cruz nos prova que da maior humilhação pode nascer a maior vitória. O testemunho sempre nasce da dor. Mas Deus é especialista em transformar lágrimas em alegria. 1. Deus usa a vergonha como ferramenta de transformação. A primeira coisa que precisamos compreender é que, para Deus, nada é desperdiçado. Até aquilo que parece ser a sua maior derrota pode ser usado como parte do propósito. Muitas vezes, Deus permite que a vergonha venha para nos ensinar humildade, dependência e confiança total nele. Olhe para o apóstolo Pedro. Ele era um homem de palavras fortes, confiante, mas também impulsivo. Quando Jesus foi preso, Pedro negou o mestre 3 vezes. Aos olhos de todos, aquilo foi vergonhoso. O discípulo que prometeu fidelidade até a morte caiu diante de uma pergunta simples: você não é um dos seguidores dele? Pedro chorou amargamente, sentindo o peso da vergonha. Mas Jesus, em vez de descartá-lo, o restaurou. Depois da ressurreição, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: tu me amas? Não foi coincidência. Para cada negação, uma oportunidade de restauração. Aquele que viveu a vergonha da negação foi usado por Deus para ser um dos maiores pregadores do Evangelho, enchendo-se do Espírito Santo e anunciando a salvação com ousadia. Percebe? A vergonha de Pedro não foi o fim, mas a ferramenta que o fez depender mais de Deus e se tornar testemunha viva da graça. 2. Exemplos bíblicos de transformação. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que experimentaram essa virada divina. Vamos lembrar algumas delas. Ana era uma mulher estéril. E naquela cultura, a esterilidade era vista como vergonha, humilhação e até maldição. Ela chorava, sofria, era provocada por Penina, mas Ana
não desistiu. Ela levou sua dor ao altar, derramou lágrimas diante do Senhor, e o que aconteceu? Deus transformou sua vergonha em testemunho, dando a ela Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel. Davi também conheceu a vergonha. Ele cometeu adultério com Batseba e tentou encobrir o pecado. Quando o profeta Natã o confrontou, Davi poderia ter sido lembrado apenas como um rei fracassado e pecador. Mas ele se humilhou diante de Deus, reconheceu sua culpa e pediu perdão com um coração quebrantado. E a Bíblia registra que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. O que era vergonha, Deus transformou em uma história de arrependimento, graça e misericórdia. A mulher adúltera. Lembra daquela mulher que foi pega em adultério e levada até Jesus? Os fariseus queriam apedrejá-la publicamente, transformando sua vida em exemplo de vergonha diante de todos. Mas Jesus, com uma palavra de sabedoria, mudou o rumo da história. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos saíram. E Jesus disse à mulher: Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aquela que estava marcada para morrer em vergonha saiu dali com um novo começo. A vergonha foi substituída pela graça e sua vida virou testemunho do amor e do perdão de Deus. Paulo, antes chamado Saulo, perseguia os cristãos e aprovava a morte de muitos deles. Para Egreia. O nome dele era sinônimo de vergonha, medo e perseguição. Mas quando se encontrou com Cristo no caminho de Damasco, sua vida foi radicalmente transformada. Aquele que envergonhava os cristãos se tornou o maior pregador do evangelho entre os gentios. Suas cartas, ainda hoje, edificam a igreja em todo o mundo. Esses exemplos nos mostram algo grandioso. Quanto maior parecia a vergonha, maior foi o testemunho que nasceu dali. 3. Como entregar sua vergonha a Deus agora? Talvez você esteja se perguntando, mas como eu faço isso na prática? Como eu entrego minha vergonha a Deus? Aqui estão 3 passos importantes. Reconheça a sua dor diante do Senhor. Não esconda nada de Deus, Ele já sabe. Ore como Davi, no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Abra o coração. Confesse suas falhas. Entregue suas lágrimas. A cura começa quando reconhecemos que precisamos dela. B. Creia na promessa de restauração. A fé é a chave. Mesmo quando tudo parece perdido, a promessa de Isaías 61, 7 continua válida. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o que Deus disse. Se testemunha a transformação. Quando Deus transformar sua vida, não guarde só para você, conte para os outros. Testemunho é isso, mostrar que Deus é capaz de mudar qualquer história. Talvez sua vergonha seja exatamente o que vai alcançar outras pessoas que vivem algo parecido. 1. O testemunho como arma contra o inimigo, o livro de Apocalipse. Capítulo 12, verso 11, nos dá um segredo espiritual. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Veja que a Bíblia não diz que vencemos o inimigo apenas pelo sangue do Cordeiro, mas também pela palavra do testemunho. Isso significa que quando você abre a boca para contar o que Deus fez, você desarma as acusações do diabo. Satanás quer que você viva preso à vergonha, porque enquanto você se cala, ele continua te acusando. Mas quando você fala, sim, eu errei, mas fui perdoado. Sim, eu caí,
mas Deus me levantou. Sim, eu tinha vergonha, mas hoje tenho honra nesse momento. A acusação perde força. O testemunho é como uma chave que destranca prisões. Ele quebra as correntes da vergonha e mostra que a graça de Deus é maior que qualquer erro. 2. Seu testemunho não é só sobre você. É aqui que muitos se enganam. Eles pensam que o testemunho é apenas uma lembrança pessoal, mas não. O testemunho é uma pregação viva. Ele não é sobre o que você fez, mas sobre o que Deus fez através de você. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:7: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você e eu somos vasos de barro, frágeis, cheios de falhas. Mas quando Deus nos restaura, o poder dele se manifesta através da nossa vida. O testemunho não glorifica o vaso, glorifica o oleiro. Por isso, não tenha medo de compartilhar sua história. Quando você conta como Deus te levantou da vergonha, você está apontando para Ele e não para você. É Ele quem recebe a glória. Lembra da mulher samaritana? Ela não voltou para a cidade dizendo: olhem para mim. Ela voltou dizendo: olhem para ele. O testemunho dela não era sobre sua vergonha passada, mas sobre o poder de Jesus em transformar sua vida. 3. A vergonha transformada gera esperança em outros corações. Talvez esse seja o ponto mais lindo de todos. Quando Deus transforma a sua vergonha em testemunho, Ele não está apenas te libertando, Ele está levantando você como instrumento para libertar outros. Muitos estão vivendo o que você já viveu. Depressão, vícios, traições, pecados escondidos, rejeição, humilhação. Eles acreditam que não existe saída, que sua vida acabou. Mas quando você abre a boca e diz: eu também passei por isso, e Deus me transformou, imediatamente nasce esperança no coração dessas pessoas. É por isso que o inimigo odeia o seu testemunho, porque ele sabe que não é apenas sobre você, é sobre todos que serão alcançados através de você. O testemunho de Jesus em nós, no fundo, todo testemunho verdadeiro aponta para uma única pessoa, Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa transformação. Ele foi envergonhado na cruz para que tivéssemos honra. Ele levou sobre si nossas dores, culpas, nossas vergonhas. Isaías 53:3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Jesus experimentou a vergonha em nosso lugar, mas no terceiro dia, a vergonha da cruz se tornou a glória da ressurreição. Isso significa que a vergonha nunca terá a última palavra sobre a sua vida. Em Cristo, a última palavra sempre será vitória. Praticando o testemunho no dia a dia. Agora que entendemos o poder do testemunho, como podemos aplicá-lo no cotidiano? Aqui vão alguns passos simples e práticos. Compartilhe sua história, fale de onde Deus te tirou, mesmo que em detalhes simples. Não se trata de expor feridas, mas de mostrar cicatrizes curadas. Use suas lutas como pontes. Quando alguém estiver passando por aquilo que você já passou, aproxime-se e diga: eu sei como é. Eu também vivi isso, mas Deus me transformou. Nunca minimize o que Deus fez. Pode parecer pequeno para você, mas para quem está ouvindo, pode ser a resposta de oração que tanto esperava. Glorifique sempre a Deus. Lembre-se, o testemunho não é palco para você, é altar para Ele. Conclusão da série Amados.
Ao longo dessas 3 partes, aprendemos algo grandioso. A vergonha não é a palavra final. Deus é especialista em transformar dor em testemunho. A cruz, que parecia derrota, se tornou vitória. Homens e mulheres da Bíblia provaram que a vergonha pode ser virada em honra. O testemunho é a arma contra o inimigo, instrumento de evangelização e fonte de esperança para os que sofrem. E agora eu digo a você, com toda a autoridade da palavra, o que era vergonha na sua vida, Deus já está transformando em testemunho. Você não será lembrado pelo seu passado, mas pelo que Deus está fazendo no seu presente e no seu futuro. Se agarre a essa promessa. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Isaías 61:7. Antes de encerrar, eu quero pedir, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Cada curtida, cada comentário e cada compartilhamento faz essa mensagem ir além, alcançando corações que talvez hoje estejam afogados na vergonha, mas que através do seu gesto simples poderão conhecer o Deus que transforma vidas.